Pessoal, mais alguém na sua lista? Poder iniciar? Pessoal, vamos lá. O horário já passou já. Pessoal, então hoje iniciando mais uma reunião ordinária junto da. A pauta hoje é tranquila, a pauta é a prestação de contas do trimestre, tá? Do fundo. Então, primeira coisa, em relação à ata, a gente viu a ata para todo mundo, não tivemos nenhum pedido, nenhum apontamento. Então, como de prática, eu pedi a dispensa de leitura e botar em votação. Alguém é contra a aprovação da ata da última reunião? Aprovado. Então, seguindo a prestação de contas. Mas antes, a chamada. Vamos lá. Eu estou aqui, Paola, Rogério, o Ricardo, Gabriel, o Araújo, Larissa, Fernanda, Galo, Cássio, Regina e Liliana. 13 membros presentes, 12 entidades representadas e órgãos da prefeitura e quórum de 11, tá? Então, seguindo a prestação de contas, mesmo padrão, pessoal. Então, a gente tinha feito até fevereiro, tá? Acende do fundo, inverte essa aqui. Acende essa do fundo. Aí. Está muito ruim? Acho que é melhor também, né? Então, o saldo do fundo lá em fevereiro estava em 1.579. Então, as entradas, pessoal, vamos começar na sequência. Então, teve o repasse da mata ciliar, o pagamento do contrato do Pinheirinho para ela. Ali tem um resgate de depósito judicial. O que é isso? Foi uma multa de um acordo judicial, de uma multa aplicada em 2020, tá? Eles recorreram na justiça e aí o juiz fez um acordo junto com a prefeitura e com a pessoa que foi autuada. A multa, se eu não me engano, era na casa de 15, 16 mil. E aí, para ter um acordo, parar a briga judicial, foi feito um acordo e ele depositou no fundo. Toda a multa ambiental vai para o fundo, tá? Então, o estranho que entrou ali, tá? Então, depois tem mata ciliar, elo, aí tem da eco, que é o quê? As travessias de fauna, que eu falei na última prestação de contas que elas estavam em implantação. Então, foi feita a implantação delas e quitaram as duas travessias nessa ordem de pagamento de 119 mil, tá? Aí teve o Construdar. O que é a Construdar? O primeiro pagamento da construção do viveiro de mudas que a gente aprovou aqui, tá? Pois tem, né, Paulo? As coisas depois, né? Aí teve impostos, né? Essas questões que tem, DARF, de nota. Aí, pagamento da mata ciliar, segundo pagamento do viveiro, postos de novo, DARF. Aí teve o repasse, que eu tinha falado que não tinha entrado, o repasse das licenças ambientais, de 101 mil, que tinha sido acumulado, tá? Das taxas nossas de licenciamento. E o rendimento da aplicação financeira, que esse dinheiro ele fica numa aplicação para render juros, né? Então, temos um fechamento em 31,5 de 1.457.506,01, tá? Esse é o valor do dia 31/5, tá? Do fundo. Então, aqui, os contratos que a gente citou, que foi sair em dinheiro, é o quê? Implantação da Pinheirinho, projeto que a ela foi. Aquela foi a última parcela, tá? Então, 138 mil, o projeto já foi quitado. Então, esse projeto está finalizado. Segundo, a mata ciliar, tá? Então, ele vai até dezembro de 26, já foi pago
89 mil para um total de 215 mil do contrato, tá? O da Mata Ciliar ficou até um pouco mais barato, se vocês se lembrarem, se não me engano a gente liberou 18 mil, né, para Mata Ciliar. Só que aí na contratação, na licitação, saiu um pouquinho mais barato, um pouco abaixo disso, 17 mil reais, tá? Então a construtora tem um valor de 300, já foram pagos 76 mil, tá? O que é esse serviço? Qual deles? O construtor? Construção do viveiro municipal de Minas, tá? Então aqui a Ecoeco tinha sido contratada, foi quitado também. E aqui tem o orçamento da construtora, adequação do processo, 59 mil, não foi quitado nada até agora, tá? Em que fase fiscal? Oi? Que fase fiscal? Você lembra? Você foi lá, recente? Já subiu a alvenaria, né? Essa alvenaria, a gente teve uma reunião umas 2 semanas para definir a parte de irrigação específica lá no local, que é o viveiro, ele vai ter irrigação automática, a ideia é que ele seja o máximo possível automatizado para diminuir a necessidade de mão de obra dele, tá? Então vai ser um viveiro bem decente. Então aqui tem os projetos ainda a serem contratados, tá? Então, o plano diretor de arborização, o plano diretor florestal, a gente tinha que ter essa verba liberada, a gente está praticamente com toda a documentação da licitação pronta. Não rodamos por quê? Porque amanhã, a gente já se convocado faz um mês, amanhã a gente vai reunião no GAEMA, esse plano de recomposição a gente vai ser acompanhado pelo GAEMA, no PCJ como um todo. E aí a gente segurou, porque a doutora Flávia, o GAEMA, falou que ela vai ter algumas exigências específicas no plano. Então, para não rodar a licitação que tem que mudar alguma coisa de referência, alguma coisa, a gente está aguardando a reunião de amanhã. Passando a reunião de amanhã, a ideia já é abrir, tá? Os EPIs está em vermelho por quê? Falei na última reunião. Não deu certo direto com a brigada, porque por motivos, tinha que ser um consórcio intermunicipal. E aí a gente está tendo uma conversa com o bombeiro, a gente teve reunião com o bombeiro da regional aqui. Ele já se manifestou interesse em fazer essa parceria, porque aí o dinheiro vai para a questão de equipamentos que vão para o bombeiro, que nem aconteceu em Valinhos. E aí, quando a brigada necessitar que o bombeiro precise da brigada, ele fornece o equipamento. Mas, qual é o trâmite que está agora? Não tem nada formal, não existe nenhum procedimento formal dos bombeiros para fazer parceria com brigada. Por quê? Por que tem que ter formal? Porque se eu chamo a Liliana, brigadista, eu bombeiro, olha, Liliana, vem me ajudar no combate de fogo, por algum acidente ou alguma coisa com a Liliana, o meu CPF é que entra na dança. Então, a conversa com os bombeiros, eles encaminharam, não tem só aqui em Guia, tem outras cidades, encaminharam para o comando de São Paulo, o comando de São Paulo vê a possibilidade de fazer isso no meio. Então está em vermelho por isso, a gente não sabe se vai ou não conseguir fazer esse repasse, tá? Aí tem a abertura dos 400 mil para as mudas, tá? A gente está finalizando o levantamento em setembro, chato, 10 mil mudas em sul, a gente está finalizando os documentos para a licitação dele, tá? E tem o container verde aprovado nas 2 reuniões atrás, tá? Então aqui, somando o que falta contratar, o total de contratos vigentes, o saldo. Hoje a gente tem ainda sem nenhuma destinação no fundo, 343.727,04 centavos, tá? Esse dinheiro ele muda, com certeza hoje já está mais, porque tem a aplicação financeira e também, eu não sei se já passou uma taxa de licenciamento desde o balanço que a gente fez, tá? Mas é daqui 3 meses que a gente presta de novo contas e vocês vão ver que essas coisas mudam, tá? Então esse é o resumo da prestação de contas. Alguém tem alguma dúvida, pessoal? Tá? Aqui a gente pegou, literalmente, se vocês verem, para facilitar, como é uma conta que não tem grandes movimentos, a gente copiou o extrato, tá? Literalmente para vocês. Então tem até a data mesmo e que foi feito em cada coisa. Aí não é fácil, né? Imagina o fundo da saúde, quem trabalha lá desta deve ser bem complexo, porque deve ser uma movimentação financeira bem grande, tá? Então esse é o resumo. Assuntos diversos, então, pessoal. Hoje a reunião não é complicada, é eleição do biênio, tá?
Então, esse mês ainda, ou no mês que vem, a gente deve lançar o edital de eleição do biênio 26-28, tá? Então, vocês foram postados em agosto, se eu não me engano, agosto ou setembro. Então, a gente vai lançar ainda, possivelmente esse mês ainda, o edital, tá? Então, quem é membro, fica atento ao edital. As regras que tem no edital, basicamente o edital foi definido já numa alteração da lei 21/22, é o mesmo procedimento. Então, as entidades, a OB, na verdade, a gente oficia a OB, as entidades que têm a determinação por cadeira, a gente só oficia e pede a própria ou indicação dos membros, ou mesmos, ou substitutos. Quando for loteamento, condomínios, associações, aí existe toda a regra que vai sair no edital. Tá? Igual ao edital anterior, para se inscrever e ter a nomeação dos futuros membros, tá bom? Então, esse é mais um que precisa do assunto diverso. Alguém tem alguma dúvida? Tá? Então, a reunião hoje é tranquila, é simples, não tem muito conteúdo, está sendo tudo a boa, gente. Então, deixa eu ver aqui. Algum membro tem alguma coisa? Eu gostaria de saber como é que está o orçamento do local de eventos, de recuperação do Juninho Panorama, que foi apresentado pela chama. Será que poderia ser apresentado no próximo ano? Posso ver com ele se colocar apresentar. Porque assim, é um orçamento não muito complicado, né? Vocês têm orçamentos aí muito mais amplos para serem apresentados. E aí poderia se entrar em um orçamento. Vou ver com ele. Isso não está com a gente, né? Está em obras. Mas a gente precisa cobrar, não é? Eu vou falar com o Fabiano. Precisa cobrar, se precisar oficiar, não sei. Eu vou falar com o Fabiano isso daí para ver. Aí se na próxima reunião tem alguma coisa para apresentar. Acho que já são 2 meses, né? 1 mês e meio, pelo menos já se Tá. Mais alguém, pessoal? Então vamos lá. Qual a inscrição? Tem a Maria Tereza. Maria Tereza? Verdade. Boa noite, senhores conselheiros, sociedade civil presente. Eu queria tratar 2 temas. O primeiro, muito rapidamente, porque o primeiro é uma comunicação do Conselho do que aconteceu na Semana da Serra dos Cocais. Não sei se os conselheiros tiveram a oportunidade de tomar contato com o material, com as atividades. Esse ano, além do Refloresta aqui em Vinhedo, mais 8 coletivos, universidades, institutos somaram forças e quiseram dar uma outra conotação, né, uma outra forma de conteúdo para a comemoração da Semana do Meio Ambiente, trazendo para o nosso território. Então, Valinhos e Vinhedo, na verdade, a gente espera que o ano que vem seja Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Longueira, porque a Serra dos Cocais abrange esses 4 municípios. Mas Valinhos e Vinhedo somaram forças e a gente fez não, um pouquinho, não é esse. Parece ser, né? Mas engana. Não é esse. É esse aqui, ó. Semana da Serra dos Cocais, aqui embaixo. Muito bem. E então, eu trouxe aqui, então foi de 2 a 7, foi
uma ação conjunta entre os dois municípios, capitaneada pelo Instituto Serra dos Cocais. E eu trouxe aqui só 2 slides para divulgar o que aconteceu. Na verdade, o Social Vinhedo cobriu a atividade. A gente fez um transplante de mudas no Parque da Capela, né? Então, o coletivo chamou pessoas que quisessem fazer o trabalho. Eu não sei se os conselheiros sabem do que se trata. O transplante de mudas é assim, inclusive está no próprio texto do Social Vinhedo, quem tiver curiosidade. O coletivo é um coletivo autossustentável, né? Ele se autossustenta, se autofinancia. E também nós fazemos o esforço de produzir as nossas próprias mudas nativas da Mata Atlântica. Como a gente tem biólogos, os biólogos orientam primeiro um trabalho de coleta de sementes. Então a gente identifica as matrizes em vinhedo e coleta a semente, que é muito divertido, porque as crianças gostam, as famílias participam, né? Há 2 anos atrás a gente fez um trabalho de bolota de semente, né? Faz as bolotas e depois atira, é uma técnica para você fazer a restauração florestal. Esse ano a gente fez a coleta e especificamente as mudas já germinadas, né? Germina a semente, mas é um tantinho assim, elas vêm todas acumuladinhas, germinadas, né? Aí a gente retira desse conjunto e passa para os sacos, né? Esse ano, inclusive, a gente fez um trabalho, se vocês olharem, eu acho que aqui é o esse. Aqui é caixa de TP, é caixa de Tetra Pak. A gente pediu que as pessoas guardassem as caixas de Tetra Pak e abrindo o fundo delas você já tem o dreno, que é o bico, e aproveita e ela é profunda. Então, também é um momento de educação ambiental. E esse ano a gente teve inclusive o trabalho do biólogo Ricardo Dádio, que conseguiu coletar uma eugênia que está passando por catalogação botânica ainda. A gente não tem nem o registro completo da espécie. Então a gente teve o privilégio de fazer o transplante dessa muda, né? Então é para dar ciência para o conselho primeiro dessa atividade que a gente fez junto com o Instituto Serra dos Cocais. Pode fechar. A outra é que eu separei. E a outra, que é muito rápida também, mas eu posso fazer por ela também. A outra questão que eu queria perguntar, e na verdade é uma questão endereçada ao secretário, é acerca das questões relativas ao TIC e ao TIM que nós levantamos na última reunião, né? O que eu trouxe aqui, e não sei porque desapareceu, acontece, eu conversei com os senhores conselheiros, né? Que no final de 2023, em outubro de 2023, a concessionária conseguiu uma licença provisória, um licenciamento provisório não, é um licenciamento inicial para o início do processo de licitação das obras do TIC e do TIM. Todo esse material é um material denso, tem 1.810 páginas. Todo esse material está publicado no site do PCJ. O último capítulo, que é o capítulo 10, dá conta dos 27 planos institucionais que a concessionária criou, justamente por quê? Porque são as obrigações que a concessionária assume diante da CETESB, diante dos interlocutores institucionais com os quais ela vai ter que lidar durante o processo de construção da obra. São os 27 planos, entre eles o plano de supressão florestal e de restauração. Se os senhores
forem direto à página, eu não vou lembrar. Mas o plano de supressão é o número 5 e o plano de restauração é o número 17. Eu gostaria muito que os conselheiros pudessem se apropriar desse material, por quê? E aí é uma introdução que eu gostaria de fazer na CEPLAN. Todas as questões que foram endereçadas pela sociedade civil, por conselheiros e na reunião de maio, na verdade, eles são obrigações da concessionária que está a cargo da obra. Então, assim, isso não é obrigação do município saber qual é o tamanho da área que vai ser cortada, quantas árvores, as espécies das árvores, não se trata disso. Tudo isso é obrigação de quem está a cargo da obra. Inclusive, entre esses muitos planos, se não vou dar um número que eu vou errar, existe um plano de relações intermunicipais da concessionária com o município, de forma tal a que uma instituição, um município, solicite a eles, e suponho que eu tenha, todas as respostas que os conselheiros pediram, porque a obrigação é da obra. Eu creio até que se o Condema de Vinhedo solicitar, como instituição, ele terá essas questões, né? E essas questões, por obrigação, senhores conselheiros, tem que ter monitoria constante, permanente, está descrito no plano. Então, o que eu venho aqui pedir é que, por favor, seja através da CEPLAN, seja através dos senhores conselheiros, solicitem à concessionária, porque, veja, é um diálogo institucional. O munícipe pode solicitar? Eu creio que pela questão da lei de transparência até poderia, mas não é o rito, não é o correto. O correto é que ou uma instituição como um conselho ou uma instituição como a prefeitura questione e obtenha essas informações que estão sendo levantadas, inclusive no bojo desse plano de relações institucionais que está lá. Todo esse material, senhores conselheiros, está publicado desde o final de 2023. Se os senhores entrarem no site do TCJ, vai ter uma pasta do Trem Intercidades e vai ter esse denso, comprido, grande relatório, estudo de impacto ambiental. Algumas questões, inclusive, foram levantadas pelo município Rogério, biólogo, sobre drenagem. Você tem um plano inteiro só sobre drenagem, que responde essas questões. O que eu acho é que a gente precisa se apropriar dessas informações. Tá bom? É isso. Infelizmente, eu ia trazer o material aqui e sumiu. E o mistério do pendrive. Pode ser muito grande. Aí dá uma aula aqui. Pode ser, pode Porque ser. ele é grande. Então, pessoal, Maria Tereza, você estava na última reunião, estava? A gente aprovou. Foi enviado o ofício para E eles. esse? Ainda não. Cobrei hoje o Sérgio, que é o interlocutor que fala com a gente. Não foi feito os questionamentos dos conselheiros, a gente escreveu, que foi perguntado e foi enviado para eles. Então já foi feito. Haveria a possibilidade de chamar, porque eu sei que, por exemplo, Jundiaí e Louveira tiveram um diálogo com um comitê, uma comissão, não sei como é que eles se autodenominam, mas enfim, com um conjunto de pessoas que representam a figura da empresa ou do consórcio que está fazendo a obra. Como eles têm esse diálogo entre os municípios, e saiu inclusive documentado, Louveira publicou, Jundiaí publicou, a gente não poderia convidá-los para que eles Aí a reunião com a prefeitura, eles vêm nas reuniões, mas com o conselho, até onde eu sei, eles não fazem, tá? Com a prefeitura eu já participei de umas 4, 5 reuniões com eles, normal, eles vêm. Alguém já pediu? Não sei, posso perguntar para o Sérgio, tá? Mas eu não sei se eles vêm. Seria muito bacana. Conselho conseguir que ele viesse, tá? E se eles pudessem fazer a apresentação, que a gente chamasse. As informações eles passam, por exemplo, o Sérgio falou, não, você precisa, eu peço. Perfeito. Que na verdade existe todas as empresas por trás do projeto. Então a parte ambiental, existe toda uma consultoria que foi contratada que vai ser quem vai responder. O pessoal do tipo
Tem, cada um tem sua especialidade lá dentro. Tá? Com certeza não é o Sérgio é especialista na plantação, outras coisas. Tá? É um arqueólogo acompanhado. Tem. Mas hoje eu falei com ele, ele não manda que eu vou passar para a empresa, não é rápido. Tem um plano só. E aí eles vão pra passar. arqueologia. Um plano é muito, são 20. Se chegar, eu quero ver se na próxima reunião eu já trago para vocês. Seria básico, seria Bom, muito bacana. Qual você quiser. Um em PDF, outro não é esse, Paulo. Não é esse. Você pode, tá? Não é esse. Presidente, não tem uma pauta, não? Hã? A reunião não tem uma pauta? Ela concluiu já. Ah, então tá bom. Não é esse. Hã? Não tem uma pergunta agora. Então, pessoal. Tem uma pauta para Então, hoje, a reunião era sobre esses assuntos, tá? Então, vou agradecer a presença dos conselheiros. Tá? Como eu disse, se alguém chegou depois, a gente deve fazer o edital ainda nas próximas semanas. Tá? Quero ver se eu finalizo, tá? Mês que vem, mas quero ver se eu já chamo isso para a gente ter mais tempo de montar. Tá bom? Então, pessoal, obrigado. Boa noite para todo mundo. Obrigado. Eles estão sabendo. Aí eles precisam estudar o Gabriel é mais e ela é durável. Eu gosto do Gabriel, eu acho que eu segura mais. Eu já vi estagnamento, eu já vi. meia hora de reunião capaz. Ah, não. É porque não é importante. Eu ia aquele som que eu falei ali.